Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje, dia 28 de julho, quero meditar com vocês o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem são os filhos do reino? São os discípulos de Jesus e também os cristãos e cristãs desde a origem do cristianismo. Os filhos do maligno são aqueles que pretendem e fazem o mal, ou seja, não foram semeados por Jesus, os filhos do maligno, mas eles existem. São os que se opõem à presença e ao desenvolvimento do reino de Deus. Então, todos aqueles que se opõem à presença e ao desenvolvimento do reino de Deus fazem parte da filiação do maligno. São os que praticam a injustiça social de variadas formas. É justo que os praticantes do mal recebam a devida paga quando chegar a colheita, a prestação de conta, no fim dos tempos. Cada um vai ter que prestar conta daquilo que está fazendo ou que vier a fazer. Não se trata, porém, aqui de aguardar passivamente o juízo final. Não podemos ficar de maneira passiva aguardando o juízo final para ver o resultado dessa constante luta entre o bem e o mal. Precisamos fazer algo. Aos filhos do reino pede-se que vivam intensamente os valores do reino. Ou seja, nós que consideramos filhos do reino, filhos de Deus, precisamos viver constantemente e de maneira intensa os valores do reino e ao mesmo tempo divulgar com todos os meios. Hoje, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos aí utilizando as redes sociais para divulgar e proclamar a palavra de Deus. Quantas maravilhas, em quantas casas nós temos entrado e semeada a semente da boa nova. O bom exemplo dos cristãos e a sua constante luta pela justiça poderão converter muitos corações. Então, ou seja, meus irmãos e irmãs, o nosso bom exemplo, as nossas virtudes, o nosso jeito de agir, poderá converter muitos corações que ainda não conhecem ou não têm conhecimento de Jesus. Então, o reino pertencerá cada vez mais a Deus, se nós colocarmos em prática o Evangelho, a Palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, terminando essa manhã de meditação, eu faço uma proposta a vocês. Procurem se perguntar a vocês mesmos: qual é a minha contribuição para o anúncio desse reino? Oração. Ó Jesus, Divino Mestre,
Ao explicares aos discípulos a parábola do joio do campo, afirmas que a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. Dai-nos, Senhor, fortaleza para perseverar a serviço do Teu reino, praticando a justiça, a fraternidade e a paz. Amém. Peçamos ao Senhor que nos abençoe nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Tenham todos um bom dia.